Olá, tudo bem, gente? Pronto. A gente hoje vai continuar a nossa segunda aula, certo? Sobre os princípios de nutrição. Então, essa é a introdução básica. Eu ainda não olhei como é que a atividade de vocês. Então, assim, estou meio sem noção dos retornos do feedback. Não tive ainda tanto tempo para poder olhar direitinho, com calma. Mas eu espero que tenha conseguido atingir o resultado, o objetivo, né, de que é passar o conhecimento para que vocês possam entender um pouquinho melhor esse início, certo, da introdução da nutrição e principalmente entender um pouco mais sobre o curso de agroindústria, né? Então, a gente começa dessa forma, com essas matérias bem auxiliares. Então, vocês viram, né, as 4 leis da alimentação, a importância da gente ter um produto que é nutritivo. E a gente falou um pouco do que era nutritivo, né? Eu espero que vocês tenham uma noção agora, quando eu falo em nutrição, do que seria esse nutritivo. E dando continuidade a essa cadeia de pensamento do que é nutritivo, né, que é tão importante para a nutrição, que é o ponto básico, a gente vai continuar, ok? Falando um pouco sobre os nutrientes. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Pronto, gente. Vamos continuar aqui. Pronto. Deixa eu só tirar aqui umas telas de aviso. Pronto, tá aqui, ótimo. Então, vamos falar um pouquinho o que são nutrientes, né? Nutrientes são substâncias químicas que compõem o alimento que é utilizado pelo organismo. Ou seja, são aqueles produtos que vão ser fundamentais para que eu consiga executar as atividades do meu organismo. E entre esses nutrientes, nós temos como representantes, como vocês já sabem, a gente tem os carboidratos, lipídios, as proteínas, as vitaminas e os minerais, certo? Os alimentos possuem concentrações diferentes de nutrientes e também o organismo tem uma exigência diferente quanto às necessidades dos nutrientes. Foi até o que eu falei na semana passada, né? Vamos pensar aqui. A gente tem um doce de leite. Vocês acham que esse doce de leite, né? Vamos pensar no alimento. Vocês vão saber mais na frente. Ele tem uma quantidade maior de proteína ou de açúcar, de carboidrato? Então, a gente já sabe que ele tem uma maior quantidade de carboidrato. Então, tem essa diferença. Já os produtos de origem animal, como as carnes, né, os peixes, ele tem uma quantidade muito maior de proteína do que de carboidrato. Praticamente, um peixe, por exemplo, a gente tem um valor de carboidrato em torno de 0. Então, cada alimento, ele tem nutrientes específicos diferentes. Então, assim, por isso que eu tenho que diversificar minha alimentação, por isso que eu tenho que ter uma quantidade adequada, né, de cada alimento. Por exemplo, se eu ficar comendo só pizza, só doce de leite, o meu consumo de carboidrato vai ficar muito elevado. E meu corpo precisa do carboidrato? Precisa, mas também ele precisa muito, né, de outros nutrientes também. Então, essa é importante da gente diversificar, balancear, adequar as quantidades, né? Mas, assim, essa parte da nutrição, a gente falou muito nas leis, né, da nutrição, e a gente aqui vai focar um pouco nos nutrientes, né? E esses nutrientes, eles são agrupados em dois grandes grupos, né? Dois grupos. Nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. Quando a gente fala em macronutriente, quer dizer o quê? Maior. Então, se eles são maiores, são aqueles que o nosso organismo vai necessitar em maior quantidade. Então, a gente pode colocar aqui nesses macronutrientes, só um instantinho. A gente pode colocar aqui nesses macronutrientes os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Então, esses aqui são os macronutrientes, né? Os lipídios, os carboidratos e as proteínas.
Já quando a gente fala em micronutriente, nós temos os seguintes representantes, né? Que são quais? Os sais minerais e as vitaminas, certo? Então, aqui eu tenho os macronutrientes, que são representados pelos lipídios, carboidratos e as proteínas. São aqueles nutrientes que o nosso corpo necessita em maior quantidade, e nós temos os micronutrientes, né? Que tem como representantes os sais minerais e as vitaminas. E o que o nosso corpo ele precisa. Porém, ele não vai precisar em grande quantidade, né? Ele vai precisar de uma quantidade menor para que ocorram as nossas, né? As nossas manutenção do corpo, algumas reações biológicas, né? Então, é necessário que a gente tenha uma pequena quantidade para poder desenvolver esses conceitos de nutrição. Então, assim, dando continuidade, a gente tem os macronutrientes, né? Que são, como já falei antes, as proteínas, carboidratos e gorduras. Gorduras também podem ser conhecidas de lipídios, né? E os carboidratos a gente também pode chamar de açúcar e hidratos de carbono. Eles são nutrientes mais necessários, com exceção de alimentos com 0 calorias. A gente vai chegar aí. Todos os outros possuem variações em quantidade desse mesmo nutrientes. Então, assim, eu preciso das proteínas para formar meus tecidos, como pele, os músculos, alguns anticorpos também. Já eu preciso do carboidrato para ele poder fazer a parte da respiração celular, também no fornecimento de energia, e eu preciso das gorduras porque ele vai auxiliar na formação da membrana plasmática, na formação de sais biliares, de alguns hormônios sexuais. Então, eles são extremamente importantes na composição e na manutenção da nossa vida. Então, a gente tem aqui os macronutrientes, né? Todos os nutrientes pertencentes ao grupo macro é de extrema importância para a saúde e devem ser incluídos na alimentação diária, certo? Eu tenho aqui um exemplo, as proteínas. Ela é necessária para a construção dos tecidos do corpo, como músculos, órgãos, pele e também as partes do sistema imunológico, como eu disse para vocês. A proteína, ela forma os nossos anticorpos, né, que são responsáveis pela parte da imunidade do nosso sistema imunológico. O corpo pode utilizar as proteínas em excesso para converter em energia ou em gordura. Por exemplo, eu consumo muita. A gente tem várias dietas, né? A gente tem a dieta paleo, tem a dieta low carb e tudo. Eu particularmente gosto muito da low carb, eu tenho uns resultados bons. Então, o que quer dizer low carb? Baixo carboidrato. Então, se eu faço uma dieta utilizando um baixo carboidrato, eu vou utilizar mais proteínas. Ai, Renata, como é que fica? Essa proteína, se eu estou consumindo uma baixa quantidade de carboidrato e estou utilizando uma alta concentração de proteína, a proteína, em último caso, ela é muito nobre, né? Ela é muito importante para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, né? Para o nosso sistema imunológico, ela é muito cara para a gente, né? Então, assim, no momento, o corpo utiliza para coisas menores, em último caso, como, por exemplo, a gente pode obter a proteína, pode fornecer energia, né, durante a respiração? Pode. Ela vai se converter, né, em carboidratos e vai participar do ciclo respiratório. Mas, assim, é em último caso que o nosso corpo vai utilizar essas proteínas para obtenção de energia. Por exemplo, a gordura, né? A gordura, a proteína pode se transformar em gordura? Também pode. Por isso que a gente tem a importância de ser adequado, a dieta tem que ser adequada à sua vida, né? À sua faixa etária, às suas atividades, para que você não consuma nada em excesso e principalmente ela ser balanceada, né? Porque imagina, gente, eu falo da minha dieta, mas assim, eu faço como nutricionista, então eu não sou nutricionista,
Sou engenheira de alimentos, também não posso receitar nem fazer, mas a gente faz como nutricionista de acordo com as atividades, de acordo com a idade, de acordo com o seu modo de vida, certo? Então, não vou fazer o que vê pela internet, porque é muito perigoso mesmo. Então, assim, gente, eu tô imaginando o cabelo, eu tô morrendo de calor, tá? O ventilador aqui não tá dando muita conta, não, tá muito quente. Enfim, então a gente tem esses macronutrientes e cada um tem uma serventia para o nosso corpo, né? E a gente tem que ficar muito atento ao que as leis da alimentação pregam, para não comer em excesso, para não comer de forma desbalanceada, para ter uma adequabilidade do que é consumido com o que é queimado. Já os hidratos de carbono, eu posso colocar aqui também, eu tá aqui, a gente pode colocar outro nome, né? Carboidratos barra açúcares. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Eita. Pronto, os carboidratos barra açúcares. Eles incluem os açúcares. Nesse grupo, quando eu falo assim, carboidrato, né? O que a gente acha que é carboidrato? Só açúcar de cozinha, enfim. Gente, se vocês pegarem o rótulo de um produto, vai ter muita coisa que é açúcar, mas que está com outro nome. Por exemplo, o amido. O amido, que é a famosa maisena, que a gente usa para engrossar os caldos, né? A gente usa para engrossar algumas comidas, dar um corpo. Ela também é formada por carboidratos. E assim, eu acho que você já deve ter escutado muito por aí o pessoal falando, como uma determinada comida, porque ele é fonte de fibras. Então, a gente não sabe onde é que vem essas fibras, né? E essas fibras, elas também são carboidratos. Quando a gente estiver estudando cada elementozinho, como amido, como fibras, vocês vão ver a importância, né, de cada alimento desse. E o que significa cada amido, porque de fato as fibras são excelentes para o nosso corpo, né? E a gente vai ver que nem todo açúcar é doce. Então, essa aqui é só uma introdução para que vocês entendam os macronutrientes. Então, eles são fundamentais para o fornecimento de energia, o que possibilita o funcionamento do corpo, permite o funcionamento do cérebro, sistema nervoso e hormonal. Tal como as proteínas, a gordura extra pode ser utilizada pelo corpo para produzir energia ou, em caso de sedentarismo, para armazenamento de gordura. Gente, não é nem tal como as proteínas, a gordura extra, não. É o carboidrato extra. Quando a gente tem um excesso de carboidrato, aqui, ó, vocês tirem esse nome gordura e colocam carboidrato. Ele é transformado, ele é utilizado para armazenamento de energia. Por isso, quando a gente come muito pão, muita pizza, muito alimento assim, mais ricos em muito macarrão, o pessoal fala um alimento rico em massa, né? Acaba que a gente engorda um pouquinho e forma até aquele pneuzinho, né, na barriga que às vezes nem sai. Então, é devido ao excesso que a gente está consumindo. Então, assim, a gente tem os lipídios agora. Representa ao redor de 30% do valor calórico total diário. Ou seja, 30% da nossa energia ela é obtida através dos lipídios. E o restante, Renata, onde é que eu obtenho? Eu obtenho dos carboidratos em primeiro lugar. Gente, o carboidrato ele é fundamental no fornecimento de energia para as nossas atividades. Atividade de manutenção, atividade de respiração, ou seja, atividades de vida. Então, ele é extremamente importante. Então, a maior parte da nossa energia, ela vem dos carboidratos. Depois da utilização dos carboidratos, é que vem, de fato, a utilização dos lipídios. E quando não se tem mais carboidrato, não se tem mais lipídio, é que vamos utilizar as proteínas. Como eu disse para vocês, as proteínas são muito caras para o nosso organismo para estar despejando ou não utilizando com coisas mais importantes. Então, assim, deixa eu voltar. Muito diferente do que se acredita habitualmente, todos os lipídios são necessários na dieta.
já que cada um deles cumpre uma função específica, que não pode ser realizada por outra substância. Este equilíbrio é necessário para que o organismo funcione corretamente. Ou seja, gente, não existe. Vamos trocar a alimentação e tirar toda a gordura. Não existe. A gente precisa dessa gordura, como eu falei para vocês, para a fabricação de hormônios sexuais, para a fabricação de sais biliares, que é importante para o nosso isolamento térmico, para a prevenção da vida das nossas membranas, porque ele faz parte da formação das membranas das células. Então, é importante que eu faça o consumo dos lipídios. Agora, a gente tem que se atentar, porque existem os lipídios bons, né, e os lipídios ruins. Quando a gente estiver falando dos lipídios, a gente vai falar um pouquinho dos lipídios bons e dos lipídios ruins. Aqueles que a gente pode consumir em maior quantidade e aqueles que a gente deve consumir em menor quantidade. E aqui nós temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Eles são todos aqueles que são necessários em pequenas quantidades para a manutenção da nossa vida, né? Então, as vitaminas, a gente tem uma série de vitaminas que vocês já devem saber, conhecer algumas delas, e cada vitamina dessa é responsável pelo desenvolvimento de alguma particularidade do nosso corpo. Olha aqui, por exemplo, eu estou aqui consumindo um produto, né? Porque minhas unhas estão fracas. Elas estão descascadas. Então, eu estou utilizando aqui, o médico me receitou, biotina. Biotina, ela é uma vitamina, né? Então, para vocês verem a importância das vitaminas. A gente tem vitamina que vai atuar no fortalecimento do cabelo, da unha, até vitaminas que vão atuar na melhora da nossa visão, que vão prevenir doenças como o beriberi, como, né, o... Menina, agora me veio na cabeça a doença dos navegantes, que ocasiona ferimentos na boca. Sumiu da minha cabeça agora. Enfim, mas assim, a gente tem desde... Para você ver como ela é fundamental e como elas têm diferentes funções dentro do nosso organismo. Enquanto uma vai melhorar alguns aspectos, outras prevenir doenças, mas assim, é importante que a gente faça o consumo dessas vitaminas e sais minerais diariamente. Então, assim, resumindo, né? A alimentação equilibrada é aquela que oferece uma mesma refeição, pelo menos um alimento de cada grupo, né? A gente tem os alimentos energéticos, né? Que são os lipídios, que são os carboidratos. A gente tem os alimentos construtores, que o principal representante, de fato, são as proteínas. E nós temos também os alimentos reguladores, né? Que são as vitaminas e sais minerais. Pois assim conseguimos todos os nutrientes que nosso corpo precisa para viver em harmonia. Isso significa que o consumo de uma variedade de alimentos é essencial para a obtenção de equilíbrio de nutrientes indispensáveis para satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas de um indivíduo. Gente, eu sei assim, a adolescência é muito complicada, né? E a gente sempre busca um padrão de beleza que às vezes é inalcançável, tanto pela vida que a gente leva, né? E assim, pelo nosso biotipo. E assim, quando eu era adolescente, também passei por muitas cobranças que vocês também se passam, às vezes até cobranças mais internas, né? E assim, o que eu digo para vocês não façam dieta restritiva. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Não é bom. Tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Tanto que eu sempre, às vezes, quando posto alguma comida no meu Instagram, eu boto, né, uma foto de uma coisa que eu gosto de comer, por exemplo, uma lasanha, ou um macarrão e tudo, e uma salada ao lado. Por quê? Porque tudo na vida é equilíbrio. Não adianta eu comer só a salada, vai chegar uma hora que, além de ter falta de nutrientes, eu não vou estar feliz, eu vou estar estressada, eu vou estar chateada, e com vontade de comer uma coisa X, e eu achando que não posso, entendeu? Então, assim, a coisa que eu digo para vocês, né? Não vão mudar o biotipo de vocês, porque é um sofrimento triplo, né? Ah, eu sou muito magrinha. Ok.
Vamos fazer uma dieta só, que eu falo dieta, dieta não é você restringir, e sim ter um hábito. Ah, você pode ser magrinha, mas os seus índices de colesterol tá muito alto, né? Ou você tá com um nível de açúcar no sangue também elevado. Então, vamos manter uma dieta equilibrada, não para você secar, né? Que a gente fala, ah, vou secar mais, não. E sim uma dieta baseada na saúde. Ou ser um pouquinho mais cheinha. Aí você olha toda a sua genética, né? Será que eu estou comendo errado? Eu posso mudar minha alimentação e com isso ter uma qualidade de vida melhor? Né? Quando eu falo qualidade de vida melhor, né? É como você se sente feliz, independente da forma que seja. Pra gente pregar felicidade. Mas assim, evite ao máximo essa questão de fazer dietas malucas e muito restritivas. Principalmente quem está em fase de crescimento. Então, quanto às funções dos nutrientes, né? Os alimentos que consumimos têm 3 funções principais. Eles têm várias funções, mas as principais é prover energia ou promover energia, formar e reparar os nossos organismos, proteger-nos contra doenças, e a maioria dos alimentos possui uma mistura de nutrientes que se classificam em energéticos, plásticos ou construtores, reguladores ou protetores, né? A gente tem essa misturinha de alimentos. Ah, por exemplo, vamos aqui colocar um pão. Um pão ele é rico em carboidrato, mas ele também tem gorduras, proteínas, vai ter bem pequenininha. Mas será que ele tem alguma vitamina? Será que se eu adicionar alguma coisa, ele vai ficar mais com um teor de vitaminas maior? Por exemplo, faço um pão de cenoura. Então, eu sei que ele vai ter uma quantidade mais rica de provitamina A. Então, ele vai ser um alimento muito mais saudável, né? Então, assim, como alimentos energéticos, como eu havia falado para vocês, nós temos os carboidratos, que são os açúcares e as gorduras, né? Eles são alimentos que têm como função fornecer energia ao organismo para manter as atividades do dia a dia. Exemplos de alimentos que contêm carboidratos e lipídios. A gente tem o macarrão, principalmente aqui carboidrato, né? A gente tem o pão, o macarrão, cereais como arroz e milho, frutas e doces, né? São ricos em carboidratos. Lipídios a gente encontra muito nos óleos, nos amendoins, nas castanhas também a gente acha muito no azeite, né? Nas frituras. Então, são os alimentos industrializados, eles têm uma grande quantidade de fato de gordura, porque a gordura dentro do alimento ela é responsável por fornecer o sabor. Então, assim, um alimento industrializado, que ele tem mais importante nele é o sabor. A gente não vai consumir um biscoito ou um xilito que não seja gostoso, né? Não faz sentido. A gente compra, a gente come, porque ele é gostoso. Enfim, e para ele se tornar mais saboroso, a verdade é adicionar mais gordura. E essa gordura, ela, às vezes, é prejudicial. Por exemplo, a batata frita, né? A batata frita, tanto ela tem um carboidrato, que é da batata, mas que é rico em amido, que vocês viram que é um carboidrato, mas no momento que eu faço a fritura desse alimento, ele tem uma alta quantidade de quê? De lipídio. Certo? Então, por isso que um alimento ele pode ter vários tipos de nutrientes. Então, assim, alimentos energéticos, né? Para obter energia, nosso organismo recorre primeiro aos carboidratos, que eu disse para vocês, que sustenta as atividades musculares, mental e funcionamento dos órgãos. Mas quando há excesso, o balanço logo avisa, né? A balança logo avisa. A gente já fica com aqueles pneuzinhos, né? Estocados. Nem a balança avisar, porque pesar também é muito complicado, mas a gente percebe logo pelas roupinhas que ficam apertadas ou diferentes, né? E assim, o principal açúcar que a gente utiliza é o açúcar presente na cana-de-açúcar, né? O açúcar nosso de cozinha é aquele obtido da cana-de-açúcar, mas ele não é o único que existe, gente. A gente tem o açúcar do leite, né? Que é a lactose, que algumas pessoas têm uma intolerância a esse açúcar do leite, né? Então, tem que consumir alimentos diferentes, né? Que não tem esse açúcar. A gente também tem o açúcar dos cereais, né? Por exemplo, o milho, o trigo, né? O trigo ele tem um açúcar e o açúcar se chama maltose. Isso sem falar de outros produtos, como por exemplo a gente tem o xilitol,
né? O xilitol, ele é também um açúcar, só que ele é um açúcar presente de onde? Do milho. Então, quando a gente pega, às vezes, aquelas balinhas, né? Tipo frutela, mentos, aí você vai lendo, aí você não vê, o jeito que o nome é açúcar, mas você vê várias denominações que lá significam açúcar, só que eles estão de forma, né, o nome dele tá diferente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, aqui um instantinho. Eu tenho um informativo referente a esse tipo de açúcares aqui que são, ó, como identificar o açúcar escondido nos alimentos, escondido entre aspas, né? A gente tem, se tiver o nome óbvio, né, açúcar refinado, invertido, mascavo, demerara, castanho de coco, de beterraba, de tâmara. Então, a gente pode obter o açúcar também dentro das frutas, né? A gente tem o açúcar de beterraba, que é muito doce. Eu, particularmente, nunca provei, mas sempre a literatura fala que ele é muito doce. Sempre que ele terminar em ose, né? A gente tem lactose, dextrose, frutose, sacarose, glicose, maltose, galactose, ribose, glucose. Sempre que terminar em ídio, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Iniciar por xarope de, né? Xarope de milho, xarope de agave, de guaraná, de arroz, de alfarroba, de boldo, de malte, de tapioca. Então, esses são chamados açúcares escondidos. E aqueles que parecem natural, né? Que é o amido, o suco de fruta, o suco concentrado, o mel, o melaço, caramela, rapadura, cana-de-açúcar, a maltodextrina, né? Que quem treina também faz a utilização da maltodextrina, o malte, o caldo de cana e o néctar. Então, esses são os tipos de açúcares que a gente pode encontrar nos rótulos, né, de nomes. Eles não vêm do nome açúcar, mas quando você encontrar no rótulo alguma dessas denominações, ou até mais de uma dessas denominações, vocês podem saber que aquele alimento ele tem carboidrato. Então, assim, alimentos plásticos ou construtores, né? A gente tem as proteínas e alguns minerais, como o cálcio e o flúor. O cálcio, bem conhecido, né? Ele ajuda no fortalecimento dos ossos. O flúor também, bem conhecido, ele é importantíssimo para evitar, né? Para fortalecimento dos nossos dentes. Então, hoje em dia, ele faz muito tempo já que é obrigatória a adição de flúor nas pastas de dente, justamente para evitar que haja, né, para fortalecer a nossa dentição, para que a gente não perca a nossa dentição. Então, eles são alimentos, né, esses plásticos ou construtores, que têm a função de construção do corpo, ou seja, fabricar mais matéria viva para o organismo, como, por exemplo, músculos, peles e ossos. Né? Exemplo de alimentos que contêm proteínas e minerais. A gente tem as carnes, que ele é importante para construir e reparar as células, participam também da formação dos hormônios, enzimas e excreções, né? Então, assim, as enzimas também são formadas por proteínas, né? Então, para vocês verem a importância dela na manutenção, na construção e no reparo do nosso organismo. Outra fonte, né, são os leites e derivados, como iogurte, queijo palhada, etc. Eles são ricos em sais minerais. Né? O leite é riquíssimo em cálcio. Assim, a mãe da gente, quando é pequenininho, sempre dá leite, né? Porque ele é rico em cálcio, né? Que vai fazer o quê? Fortalecer os nossos organismos. E a gente tem os ovos, né? Gente, os ovos, eles são riquíssimos em proteínas, ricos. Tem até a brincadeira, né? Acho que se vocês gostarem de fofoca de celebridade, eu gosto, eu acompanho, né? Então, assim, tem até a brincadeira da Graciane Barbosa, né? Que ela sempre come vários ovos por dia, porque ele é uma fonte de proteína, né? E por isso que ela fica grandona. E, além disso, nós temos também as leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Tem algumas leguminosas que elas apresentam um teor de proteína igual ou até mais do que algumas carnes, do que algumas fontes de origem animal, certo? Então, assim, vocês que estão na área da agroindústria, eu gosto muito de deixar claro para vocês,
vocês vão desenvolver produtos. Então, é interessante vocês conhecerem alternativas. E a gente trabalha muito com essa questão de inovação. Já foi falado para vocês das carnes plantas, né, que tem a textura, o formato, o sabor mais próximo parecido de carne, sendo que eles são de origem vegetal. E assim, não é interessante que esse tipo de produto ele tenha a textura, ele tenha o aspecto, né, as características que a gente fala organolépticas, que são o quê? Cheiro, sabor, textura, né? Que você visualize aquela carne, mas principalmente, sabor falei, mas principalmente que ele seja um alimento nutritivo, ou seja, beleza, estou consumindo essa almôndega aqui, da carne do futuro, né, que é o nome do termo, e a partir daí, se eu estou consumindo, será que nutricionalmente ele é bacana, ele vai me ajudar, ele vai assim, me favorecer? Então, gente, a gente tem que saber relacionar esse tipo de coisa. E é importante, a importância dessas proteínas é para a formação das células sanguíneas. Então, assim, a gente pensar bem, grão de bico, você pode fazer N coisas com grão de bico. Você pode fazer, tipo, uns salgadinhos que você... Quem tem aquelas fritadeiras, né, sem a óleo, você faz na própria fritadeira, ele fica super crocante. A gente também pode fazer, tem gente que cozinha ele, faz tipo como se fosse um recheio de torta para empada. Então, você vai fazendo bolinhos, então você vai fazendo alternativas mais saudáveis e ricas nutricionalmente. E assim, tentar conciliar o sabor com ele ser nutricionalmente bom para o nosso corpo, né? A gente também tem que ter esses desafios. Esse é um desafio que vocês vão ter durante 3 anos, porque os meus alunos, eles fazem, se vocês tiverem conhecimento, assim, de alguns alunos que devem ter, eles já desenvolveram várias coisas, né? Então, tem coisas que são muito boas mesmo. Alimentos plásticos ou construtores. A necessidade de proteínas varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma criança precisa de muito mais proteína que um adulto, já que está em fase de crescimento e, portanto, de construção do corpo. O adulto precisa apenas de proteína necessária para reparar os tecidos desgastados, né? Então, assim, Renata, por que tu fala que consome mais proteína? Porque eu gosto de treinar. Então, como eu gosto de treinar, às vezes eu tento, né, construir a musculatura e eu preciso comer proteína para reparar os tecidos para poder crescer, né, com os meus músculos. Então, é por isso que eu falo que eu como mais proteína. Minha alimentação, a maior parte é proteína. Vai adorar um carboidrato. Ontem mesmo eu fiz um purê de batata rico em carboidrato, mas sim, a maior quantidade foi de frango, né? Então, a gente tenta associar. Ontem mesmo eu comi arroz, mas eu tenho arroz com brócolis, com ervilha. Então, a gente tenta diversificar, né? Tentando balancear todos os grupos de alimentos. E, por fim, a gente tem os alimentos reguladores ou protetores. Os maiores representantes são as vitaminas e sais minerais, certo? Eles ajudam o organismo a funcionar sem problemas e protegem contra doenças. Em geral, os alimentos são muito coloridos, né? A gente pensa no milho, na maçã, nos pimentões. Gente, pimentão a gente tem 3 cores. Então, 3 cores são vermelho, verde e amarelo. Então, assim, você vê aquela infinidade de cores. Você vai olhando o milho tem um milho, ele é amarelo, mas a casca dele é verde. Então, a gente tem uma infinidade de cores. E essas cores, elas são ricas em pigmentos, em antioxidantes, elas são ricas em vitaminas, por isso que é importante a gente botar um prato bem colorido, né? Em sua falta, pode ocorrer alterações do funcionamento intestinal, falta de memória, sangramento das gengivas, perda de apetite, enfraquecimento das unhas, que é o meu caso, e cabelo, né? Eu estou tomando aqui por fora uma coisa que se eu tivesse uma alimentação mais controlada, talvez eu não precisasse fazer o consumo, né? Então, não foi suficiente, então eu tenho que consumir por fora. Mas, assim, no meu caso, foi uma demanda, mas, assim, não é auxiliando vocês a fazerem nada disso.
Eu falo, mas assim, eu faço com acompanhamento. Um exemplo de alimentos que contém vitaminas e sais minerais. A gente tem a maioria das frutas, né? As laranja, banana, maçã, abacaxi, mamão, goiaba, pera. Então, esses são os alimentos mais ricos em sais minerais e vitaminas. Nos legumes, como chuchu, tomate, cenoura, etc. E hortaliças e verduras, como alface, couve, né? Almeirão. Enfim, a gente tem uma variedade, como a selga, a gente tem uma variedade de produtos, né? Que eles, de fato, são excelentes para que a gente consiga obter resultados bons. Às vezes, a gente na adolescência tem muito preconceito com esse tipo de alimento, muito. E não é só adolescência, não, porque até hoje eu tenho amigos meus que não comem frutas, não comem verdura. Os caboclos de 30 anos tirando verdura do prato, né? E assim, eu já adaptei meu paladar, mas assim, há uns 5 anos atrás eu não consumia praticamente nenhuma verdura. E assim, como é que eu adaptei? Comendo. Inserindo na alimentação, colocando, até que chegou um ponto que eu me adaptei. Então a gente só se adapta dessa forma. E a gente não precisa comer aquela coisa sem graça. Por exemplo, tem eu trabalho em outra empresa, né? Onde eu sou engenheira de alimentos. E lá, quando era no almoço, às vezes eles fazem um creme de chuchu, que é um chuchu cortado com molho branco e fazem com molho branco, um creme de chuchu. Gente, é uma delícia mesmo. Outra vez pegaram o chuchu, cortaram, botaram umas gotinhas de limão, um cheiro verde delicioso também. Então, a gente pode fazer, no caso também, uma vez, eles pegaram espinafre. Aí fizeram tipo um patezinho de espinafre que você come com umas fatiazinhas, torradinha. Delicioso. Então, assim, gente, é o limite, o céu é o limite. Vocês podem inventar N coisa utilizando alface, couve, berinjela. Tem uma chamada caponata de berinjela, onde você pega vários vegetais e faz. Você come com pãozinho, gente, também é delicioso. Então, assim, se a gente for comer só alface, com uma cenourinha ralada, um tomate cortado, realmente não tem graça. Mas existe tanta receita bacana que vocês podem buscar pela internet, que a gente tem acesso, que vocês podem criar também, que acaba que é bem viável. Uma coisa que é deliciosa, torta de legumes. Uma torta simples, né? Que ao invés de você colocar frango, você coloca os legumes que tem na sua casa. Então, você já reaproveita o alimento, né? Então, você já consegue reaproveitar de forma saudável. E aqui a gente tem um pouquinho, né, dos grupos, né? A gente tem os alimentos construtores, que são aqueles que vão construir, né, o nosso corpo, que são principalmente, majoritariamente, produtos proteicos e minerais, né, como cálcio, flúor e as proteínas presentes nos alimentos. Gente, o peixe, assim, a maioria dos brasileiros não gostam tanto de consumir peixe. Eu também tenho algumas restrições. Por exemplo, eu odeio peixe água doce, eu como peixe mar, uma frescura, né? Mas, assim, ele é rico em proteínas. Ele tem um baixo teor de lipídio, o lipídio dele é maravilhoso, que é aquele lipídio que é chamado do colesterol bom, do HDL, né? Faz a limpeza dos vasos sanguíneos. Então, ele é uma fonte excelente de proteína. E o ovo, né? Ele também é uma fonte excelente de proteína. E, principalmente, ele é um alimento mais barato, né? Se você pegar 1 quilo de carne ou de peixe e comparar com o preço do ovo, ele é bem mais em conta, bem mais acessível para a maioria da população. E a gente tem aqui os alimentos energéticos, né? Que são os alimentos ricos em carboidratos e lipídios. A gente tem um pão rico em carboidrato, a pizza rica em carboidrato e lipídio, arroz rico em carboidrato, e a gente tem um milho, que é rico em carboidrato também lipídio. Lembrando que a gente pode extrair até o óleo de cozinha a partir do milho. E aqui nós temos os alimentos reguladores, né? Que são os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Geralmente, esses alimentos eles possuem os 2 nutrientes, tanto os sais minerais como as vitaminas. E aqui, né, uma dieta saudável não pode faltar nenhum deles.
Carboidratos, né, como amido e açúcares, que têm a função energética, as proteínas, como por exemplo a albumina, que a gente encontra na clara do ovo, que ele é responsável pela construção dos tecidos. A gente tem os lipídios, que são chamados óleos e gorduras, que são responsáveis, né, são energéticos e construtores. E as vitaminas, né, onde a gente encontra as verduras e legumes. Eu posso colocar aqui até também os sais minerais. Nessa parte aqui eu posso incluir os sais minerais. Eles merecem destaque aqui. Vitaminas e sais minerais. A gente tem as verduras, legumes, né, e tem a função de serem reguladores. Ok? Tem que apagar para passar. E fechar aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente falou da parte da nutrição. E a nutrição, ela é desde o momento que o homem ingere o alimento, ele é transformado dentro do nosso organismo até ele ser excretado pelo nosso corpo, certo? Então, é importante, quando você vai falar de nutrição, você tem que ter bem essa relação, né? Do que está entrando, do que você está se alimentando, do que você está escolhendo. Por isso que a gente botou aqueles conceitos de alimentação e nutrição quando a gente iniciou a aula, né? E assim, o sistema digestório, ele é formado por um conjunto de órgãos que tem o papel de realização da digestão. Ele é responsável por processar os alimentos que nós comemos para disponibilizar os nutrientes necessários a diferentes funções do nosso corpo, como o crescimento, a obtenção de energia para atividades do dia a dia, entre outros. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto. Ou seja, a gente se alimenta. Então, no momento que a gente se alimenta com a fruta, né? Então, o nosso corpo ele é responsável por quebrar aquele alimento, processar ele e tentar retirar os nutrientes presentes dentro daquele alimento. Por exemplo, os açúcares que estão presentes, né, dentro do alimento. No caso de uma fruta, o açúcar frutose, que é o açúcar presente dentro dos alimentos. E a partir daí, ele deixar disponível para o nosso corpo, né? Não só no caso da fruta, a frutose, mas também a questão das vitaminas, dos sais minerais. E todas essas transformações, elas se iniciam na boca. No momento que a gente mastiga o alimento, já é o primeiro processo. A ação da nossa saliva, que é cheia de enzimas, né? Principalmente a amilase, que é responsável pela quebra do amido, ou seja, do carboidrato, a gente tira pelo nome. A amilase, né? Então, se ela é rica em amilase, ela vai degradar o amido, e o amido é o quê? Carboidrato. E através disso vai passando, né, pelos processos de faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto. E aquilo que não tem mais aproveitamento para o nosso corpo, que não é aproveitável, ele é rejeitado, né, através das fezes. Então, tudo que o nosso corpo não presta, que já foi tirado todos os nutrientes, ele é excretado através das fezes. E aqui a gente tem uma pirâmide alimentar, né? Pirâmide alimentar brasileira. Então, essa pirâmide alimentar, ela quer dizer o que ela nem quer dizer, ela te orienta, né? Ao que você deve comer em maior quantidade e em menor quantidade. Ou seja, para você adequar e balancear e diversificar a sua dieta, né? E de preferência que seja acessível para todo mundo, né? Que ela junte o poder aquisitivo das pessoas, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de alimentação. Então, a base, né, dessa pirâmide alimentar é justamente os cereais, os pães e aqui não é tubérculos, é tubérculos, certo? E as raízes. Por exemplo, a gente tem os cereais, arroz, milho, farinha de trigo, os pães, né? Os tubérculos, as batatas, batata doce, as raízes, né, por exemplo, a cenoura. Então, são alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade por eles serem alimentos energéticos, né, que formam energia. E
Ah, Renata, mas o lipídio também é energético. Por que que ele não está incluso aí? Porque o lipídio ele tem que ser consumido com moderação, né? Lembrando. Depois, a gente precisa ter uma proporção de frutas e hortaliças. Essas frutas e hortaliças, elas são responsáveis por nos fornecer vitaminas e sais minerais, que vão atuar na construção e na regulação e proteção do nosso corpo, para vocês verem a importância do consumo desses alimentos. Por fim, a gente tem as leguminosas, né? As leguminosas, elas podem ser, nessa terceira tabela, a gente já tem que reduzir o consumo. Eles apresentam uma concentração interessante de proteína, mas eu já consumi muito carboidrato aqui, então eu tenho que ter uma redução aqui, né? Porque eles têm a proteína, eles também têm uma grande quantidade de carboidrato. As leguminosas são feijão, ervilha, não, o nome da outra, que a gente come no Réveillon, odeio aquele negócio. Pois é, esse que a gente come no Réveillon para ganhar dinheiro, né? Se for depender disso para ganhar dinheiro, eu tô lascado, não gosto. A gente também pode colocar aqui também um grão de bico. Então, são alimentos que eles são altamente... eles têm uma grande quantidade de proteínas, mas tem que ser consumido em menor porção, porque eles são ricos em carboidratos. Já que a gente tem os produtos lácteos, né, como queijo, iogurtes, danones, né, e eles também têm que ser consumidos de forma moderada, porque além deles fornecerem proteínas e sais minerais, como o cálcio, que também em excesso não é interessante, eles são ricos em gorduras, e são gorduras de origem animal. E a maioria das gorduras de origem animal, elas têm um probleminha que a gente vai ver quando estiver falando de lipídio, certo? Depois a gente tem aqui a carne e os ovos. A carne e os ovos também tem que ser consumido com moderação, porque eles são ricos em lipídios, apesar de ter bastante proteína. E como tudo na vida da gente é equilíbrio, né? Aqui nós temos açúcares e doces. Como a gente já consumiu carboidrato aqui, o açúcar e o doce, ele tem que ser uma quantidade bem pequenininha, né? Só mesmo para a gente ter o equilíbrio, a gente comer o que a gente gosta, a gente ser feliz se alimentando, né? A gente tem a felicidade ao se alimentar. E aqui nós temos as porções de óleos e gorduras, né? Como a margarina, a manteiga, como óleo de cozinha também, que eles devem ser em quantidades bem menores para poder estarem presentes, né, na alimentação, mas de forma a construir o nosso corpo, os hormônios, né, algumas vitaminas também. Então, a importância dele realmente tem que ser pouco. Por exemplo, na época que eu segui a minha dieta do nutricionista bem direitinho, ele pediu para eu comer uma porção bem pequena de amendoim e uma porção eu acho que umas 6 castanhas. Ou uma quantidade bem pequenininha de coco seco, tipo no intervalo entre o café da manhã e o almoço. Então, era somente para que eu obtivesse um colesterol, uma gordura boa, né, que é a gordura HDL, que faz a limpeza dos vasos sanguíneos, e ela é utilizada para o nosso corpo, mas assim, eu não podia exagerar, para você ver como era bem reduzido. E aqui a gente tem o sistema digestório, né, mais completo. Então, a gente tem aqui todas as partes do nosso organismo vai passando para tentar extrair todos os nutrientes da quebra, da transformação e da eliminação. E aqui a gente tem as vilosidades intestinais, que elas são importantes para a absorção dos nutrientes depois que eles são totalmente degradados. Aqui a gente tem a vesícula biliar, onde ela vai quebrar o alimento, e com isso vai absorver a gordura. A gente tem aqui a boca, onde já começa a quebra do carboidrato. E aqui no intestino, a gente tem a parte da absorção. Essas microvilosidades, elas são importantíssimas para a absorção dos nutrientes. Enfim, a gente chega ao fim nessa parte da introdutória, né, dos nutrientes. Espero que vocês tenham entendido a diferença do que são nutrientes, qual a importância dos nutrientes para o nosso dia a dia, para a nossa manutenção, para a nossa vida.
principalmente ter entendido a questão dos macronutrientes, né, que são nutrientes que a gente precisa em maior quantidade e por que que a gente precisa deles em maior quantidade, e também dos micronutrientes, por que que a gente precisa deles em menores quantidades, e entender quais são os macro e quais são os micronutrientes. Eu também vou falar com vocês sobre mais umas coisinhas relacionadas à nutrição. Antes de falar desses assuntos, eu não sei se falo antes ou depois, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre probióticos, prebióticos, alimentos ricos em fibras, diet, light. Eu acho melhor depois que a gente falar sobre todos os nutrientes para que vocês possam entender esses conceitos de diet, de light, de probióticos, prebióticos, falar um pouquinho do kefir, do kombucha, que agora é o bambambam da moda. Então, assim, eu vou passar uma atividadezinha, principalmente sobre, mas eu vou colocar direitinho no Google para vocês, sala de aula, para que vocês façam. Vai ter uma pesquisazinha sobre o kombucha e sobre o kefir. Gente, são coisas bem fáceis de vocês acharem. Se vocês colocar a hashtag no Instagram, juro para vocês que aparece mapa mental. Então, assim, é bem fácil, é bem interessante para que vocês fiquem atentos ao que está sendo falado das coisas da moda, né? Para que vocês tirem a visão de vocês, para que se alguém pergunte, vocês saibam responder, ok? Então, assim, qualquer dúvida, mais uma vez, vocês coloquem, vocês entrem em contato comigo. Eu espero que as aulas estejam sendo proveitosas para vocês. Eu ainda estou pegando o ritmo, talvez eu esteja falando muito rápido, mas assim, eu acho que se eu ficar me arrastando, vai ficar um vídeo mais cansativo. Enfim, por favor, eu espero o retorno de vocês. Vocês coloquem o retorno, me digam, preciso do feedback para continuar fazendo esses vídeos para vocês, tá certo? Então, até a próxima aula, gente. E um beijão para todos vocês, viu? Agora vamos desligar aqui que eu tô aprendendo.